Prezados irmãos, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa instituição, a esta casa, que é um curso avançado de espiritualidade, para que, junto com os benfeitores espirituais, nossos guias protetores, nossos amigos que nos acompanham, que nos protegem, possam nos permitir sermos instrumentos operosos do bem, com o bem e sempre para o bem. Que bom nós ouvirmos que estamos com saudades de Jesus. Que as vibrações musicais possam igualmente envolver esses espíritos que estão em nossa casa nessa tarde, muitos deles familiares, outros tantos amigos, outros companheiros de jornadas, aqueles outros que ainda guardam por nós ressentimentos, aqueles que ainda não aprenderam a nos perdoar, outros que nós ainda não aprendemos também a perdoar. Alguns nos auxiliam, outros porque são ignorantes tanto quanto nós, nos prejudicam. E a todos eles as vibrações da tarde, as orações, as vibrações que são pela música, as vibrações que vêm através das mensagens lidas, e que Jesus faça de nós nesse instante este instrumento que tem que ser operoso, porque a nossa missão na terra é sempre de fazer o bem, qualquer que seja a circunstância em que nos encontremos. Praticar o bem, esta é a nossa mensagem. Nós vamos refletir no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos, perdoai para que Deus nos perdoe, perdão das ofensas e, sobretudo, compreender que nós precisamos perdoar porque precisamos do perdão de Deus. Deus não precisa do nosso perdão, mas nós precisamos do perdão de Deus. Deus é Criador e nós somos criaturas. Então, para o Espiritismo, o perdão, na definição de Jesus, seria perdoar 70 vezes, 7 vezes. E cada um pode se perguntar quantas vezes consegue perdoar alguém. Aproveitar para saudar também os nossos irmãos internautas, aqueles que estão conectados conosco, aqueles que estarão conectados conosco posteriormente, pedir ao Senhor da vida que esteja com eles, que envolva-os e que envolva igualmente os seus lares. Então, nós perguntamos, nós conseguimos nos lembrar de quantas vezes nós perdoamos alguém? Seria possível contar nos dedos da mão? As tradições anteriores ao cristianismo diziam: ouviste o que foi dito, relatou Mateus no capítulo 5, versículo 43 a 44. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus estabelece, a partir da sua presença na terra, e porque nós estamos sempre com saudade de Jesus, Jesus diz: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e caluniam. As tradições anteriores à presença do Cristo na terra é que deveríamos odiar os nossos inimigos. E a proposta do Evangelho é que temos que aprender a perdoar os inimigos. A doutrina espírita nos orienta, nos ajuda a compreensão da necessidade do perdão, porque o perdão, sobretudo, é uma medicação para nós próprios. Joana de Ângeles reflete dizendo que nenhum barco consegue navegar se permanecer ancorado. Nós não vamos conseguir avançar se permanecermos ancorados no ódio e no ressentimento. E ela ainda reflete dizendo que negar o perdão a si mesmo, ou negar o perdão a outrem, é como manter uma âncora que prende uma pessoa a um lugar ou uma situação. Todas as vezes que nós nos mantermos presos ao ódio, a não querer perdoar, nós estaremos presos àquela situação e, como ácido corrosivo, vamos aos poucos trazendo enfermidades,
angústias, vão se instalando enfermidades de toda a natureza em nossas vidas, tanto na vida física, quanto na vida emocional, quanto na vida espiritual. Então é difícil abrir mão, mas é preciso abrir mão, muitas vezes das nossas opiniões, muitas vezes do ponto de vista que nós achamos que nós estamos certos, e alguém diz que é melhor ser feliz do que estar certo. A grande parte de nós prefere estar certo do que ser feliz, e o melhor é ser feliz, e para ser feliz não podemos alimentar o rancor, nem alimentar a animosidade. Para nós cristãos espíritas, conforme o Evangelho no capítulo 10, 8 e 4, consiste em perdoar, esquecer, reconsiderar, e o esquecimento e o reconsiderar das circunstâncias com as quais nós tivemos desentendimento com alguém, ou alguém teve algum desentendimento conosco, agir dessa forma denota uma alma elevada. Como é importante pensar no Evangelho. Quando nós aprendemos a perdoar, nós demonstramos nesse instante que estamos nos elevando enquanto espíritos, seja espírito encarnado, seja espírito desencarnado. Isso é próprio das grandes almas. Guardar o rancor, guardar o ódio, guardar a animosidade, a malquerença, isso demonstra uma alma inferior. E precisamos, sobretudo nesses momentos, compreender que em torno da busca de uma verdade, a verdade pode ter vários ângulos de percepção. Quando um evento ocorre, nós podemos analisar o evento da nossa posição, que nós estamos analisando o acontecimento. O outro que está do outro lado, ele também vai analisar o fato, o evento, de acordo com a sua condição de observação. E se tiver uma terceira pessoa olhando do ambiente diferente do nosso, nós teremos uma terceira percepção de uma verdade. Nem sempre a verdade dos fatos está conosco. Poderemos estar equivocados. Então, por isso, Jesus vai fazer o convite no passado anterior, há 2000 anos atrás. Deveríamos odiar aos nossos inimigos e amar apenas o nosso próximo. Mas ele faz o convite, é necessário também perdoar o inimigo, perdoar as ofensas e orar por aqueles que em alguma circunstância resolvem nos perseguir e resolvem nos caluniar. E isso faz uma revolução no planeta Terra. Porque ainda nos nossos dias, decorridos 2000 anos, ainda é muito comum, embora não seja natural, e nem deve ser natural porque é contrário às leis de Deus, o ódio, a reciprocidade, a lei do mais forte, do olho por olho e do dente por dente. Jesus propõe que a gente consiga romper essa perspectiva de relacionamento humano na Terra. Porque o desdobramento dos embates, o desdobramento das dificuldades de relacionamento, elas não ficam circunscritas apenas à vida presente, mas elas vão para além do momento da vida presente. Quando nós iniciamos, nós convidamos os irmãos, vamos envolver com nossas vibrações e orações aqueles que estão presentes na instituição, nesse espaço, nesse momento, que são partes da dinâmica da nossa vida, que são aqueles que estão na dimensão espiritual. A grande maioria de nós não enxerga, não ouve, mas Jesus propõe: quem tiver olhos de ver, veja, e quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Ouça as verdades do Evangelho, ouça as verdades que vêm da espiritualidade, ouça as vozes daqueles que estão na dimensão espiritual. E no campo do perdão, da necessidade do perdoar, nós encontramos, além dos encarnados, daqueles que podem ser pedras de tropeço em nossas existências, nós encontramos aquelas pedras que são tropeços em nossas existências, mas que a gente não percebe, então vê. Mas eles estão dificultando a nossa vida, eles estão dificultando a nossa jornada, eles estão dificultando os nossos relacionamentos, eles estão dificultando as nossas conquistas, porque eles também ainda não aprenderam a perdoar. E nós, de alguma forma, nos ressentimos com a
ação desses espíritos em nossas vidas. Então precisamos aprender, na relação do cotidiano, reconsiderar permanentemente todos aqueles que em algum instante, em algum momento se equivocam na relação conosco. Alguém que interpreta mal um evento que nos envolva. O indivíduo acha que está com a verdade, nós também achamos que estamos com a verdade. Alguém diz que está certo, nós também achamos que estamos certos. Quem está certo? Os Espíritos propõem que para resolver essas contendas nós deveríamos, com base na orientação de Jesus, chamar o indivíduo, secretamente com ele, conversar. Quantos de nós conseguimos chamar alguém que nos aborrece, em particular, para esclarecer a contenda? Quantos de nós conseguimos chamar alguém que por algum motivo se torna em desconforto em nossa existência? Às vezes, se não conseguimos resolver, se transforma até mesmo no inimigo. Antes de se tornar um inimigo, quantos de nós conseguem chamar para perguntar o que foi que eu lhe fiz? Ou esclarecer para o outro o que foi que você fez que eu não gostei que você tenha feito. E o outro vai dizer o que foi. Porque nem sempre somos nós que estamos corretos. Na grande maioria das vezes, nós não estamos certos. Mas porque na questão 913 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos Espíritos qual é a causa, qual é a raiz de todos os males e de todos os sofrimentos. Em todas as circunstâncias da vida, nós podemos nos fazer essa pergunta. Por que é que eu estou vivenciando essa experiência? Por que é que eu estou passando por essa crise? Por que este obstáculo parece ser intransponível para mim? Se nós não encontrarmos a resposta das nossas escolhas, e talvez das nossas más escolhas, se nós conseguirmos nos despir do orgulho, que é a resposta apresentada pelos Espíritos, qual é a causa do sofrimento de todos nós? Cada um precisa fazer essa pergunta. A resposta foi dada por Santo Agostinho, lá na questão 913 de O Livro dos Espíritos. A causa de todo sofrimento é o orgulho e é o egoísmo. E porque isso é um trabalho que exige esforço de análise, se procurarmos os psicólogos, eles vão nos ajudar. Se procurar os terapeutas, eles podem nos ajudar, se nós quisermos entender. E o Evangelho vai dizer que a causa, sendo o orgulho e o egoísmo, pode ter partido de decisões impensadas desta existência, desse momento existencial. E a gente pode dizer, mas nessa existência eu agi corretamente, venho agindo corretamente. Mas ainda assim, eu encontro inúmeras dificuldades para o enfrentamento nas relações com A, com B, com C. Muitas vezes no ambiente de trabalho, outras tantas vezes no lar, na família, algumas vezes nas relações sociais, sempre encontrando dificuldade de relacionamento. Onde é que está a causa dessas dificuldades? Isso é oriundo da minha conduta, da forma como eu me expresso? Diz Martin Luther King, para se ter inimigos, basta dizer o que pensa. E dizer o que pensa é um grande desafio. E a forma como nós expressamos aquilo que nós pensamos é outro grande desafio. Como nós expressamos. Então, trabalhar o ego, trabalhar o egoísmo, repensar a forma como eu me relaciono, como eu lido com as pessoas, com aqueles que compartilham a vida e a existência no nosso ambiente familiar. Pode parecer desafiador, pode parecer difícil de entender. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez é Santo Agostinho que vai trazer a reflexão: ingratidão dos filhos e laços de família. Quando desencarnamos, chegamos no plano espiritual, a grande maioria de nós com muitas dificuldades. E, a depender do esforço também para o despertar na espiritualidade, quando abrimos os olhos, enxergamos a luz, saímos daquele momento de readaptação, saindo da transição de encarnados para desencarnados, a misericórdia de Deus se manifesta pelas muitas mãos amigas dos nossos guias, dos nossos amigos,
dos nossos familiares, dos nossos benfeitores, que nos ajudam também na dimensão espiritual. E estando na dimensão espiritual, nós reavaliamos as nossas atitudes. E Santo Agostinho vai afirmar, está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, laços de famílias e ingratidões dos filhos. Especificamente não estou falando nem de ingratidão dos filhos, nem dos laços de família, estou falando de perdão. Mas falando de família, diz o benfeitor que a maioria de nós chega no mundo espiritual fracassados. E precisamos refazer a nossa trajetória em busca de felicidade. Porque a missão na Terra é fazer o bem. Fazer o bem com que perspectiva? De acumular alguma coisa aqui no plano físico? Não. O objetivo em absoluto não é acumular nada no plano físico. Qualquer que seja a situação econômica, financeira, social, cultural, religiosa, que nós passemos da existência física, é sempre para praticar o bem. Seja tendo condições físicas, monetárias, financeiras, econômicas, seja não tendo condições econômicas, financeiras, recursos, o objetivo vai ser sempre o mesmo: praticar o bem. E onde o Senhor nos colocou, aí é que nós precisamos desse exercício da solidariedade, da prática do bem, da prática da caridade, da prática da tolerância. E essas virtudes, elas independem da condição econômica, porque alguém pode levantar a questão, mas eu não fiz o bem por aquela outra situação, sobretudo porque não tinha condições materiais. Alguém ouviu dizer que Maria Teresa de Calcutá tinha recursos materiais? Na biografia de Irmã Dulce, porventura ela fez o bem porque ela tinha condições, recursos materiais, ela usou de recursos da família. Chico Xavier foi alguém dotado de recursos materiais? Francisco de Assis, na história, foi alguém que usou os seus recursos de herança. Ele era dotado de heranças econômicas, mas o pai viu que aquele negócio ia dar falência para ele. O foco dele não era a missão de Francisco de Assis. A missão de Francisco de Assis era de Francisco de Assis, não era de seu Banerdone. Ele diz: ó, aqui não, você vai procurar outro meio, que aqui não vai usar um centavo. E ele parte na busca da sua felicidade e não encontra felicidade na posse, no acúmulo de recursos materiais. Então nós falamos sobre isso, porque o capítulo 14, Santo Agostinho vai dizer que nós nos reunimos no plano espiritual com os benfeitores, refazemos o planejamento, analisamos que nós tivemos dificuldade de cumprir o planejamento anterior à desencarnação e precisamos de novo reencarnar, nascer mais uma vez, retornar à vida física. E nós vamos retornar à vida física com quem? Exatamente com todos aqueles os quais na existência anterior nós fracassamos. E fracassamos por quê? Porque não soubemos perdoar, porque não soubemos ser tolerantes, porque não soubemos ser pacientes, porque nos esquecemos de ser solidários. E nós nascemos no mesmo ambiente familiar exatamente para o exercício das virtudes. Passa pela virtude da paciência. Aqueles familiares que se apresentam com maior dificuldade de relacionamento, aqueles, conforme o poeta e a música diz, que são ovelhas negras da família, aqueles necessitam de nós mais atenção, mais afeto, mais carinho, mais amor, mais perdão, porque o perdão apresentado por Jesus nos cedia de 7 vezes 7, mas quantas vezes? 70 vezes 7 vezes. Se eu perguntar a uma mãe amorosa quantas vezes ela já perdoou as falhas dos filhos difíceis, certamente vai passar de 70 vezes 7 vezes. Então Jesus propõe essa relação de perdão, e nós estamos dizendo que o Evangelho, ele nos traz exatamente a oportunidade de uma terapia, ou seja, terapia de estar sempre utilizando aquele mecanismo positivo
com o objetivo de aprimoramento. Jesus propõe através de Mateus: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque estes receberão misericórdia. No trato com aqueles que podem ser difíceis em nossa existência, agir com misericórdia é agir com misericórdia para consigo mesmo. E o Evangelho vai nos sinalizar que a misericórdia é também o esquecimento e o perdão das ofensas. Porque todos aqueles que nos aparecem na vida e que são obstáculos para a nossa evolução, foram aqueles, conforme a doutrina espírita nos ensina, conforme relatado lá, eu estou fazendo referência constante ao capítulo 14, de laços de famílias e gratidão dos filhos, foram aqueles os quais nós fracassamos no passado. E embora nós às vezes chamamos de ovelhas negras da família, e quem fomos nós na existência anterior? Que tipo de ovelha fomos nós? Portanto, reencontramos na existência, para este exercício de boa convivência, os mesmos personagens de existências anteriores que nós deixamos para trás, ou que nós abandonamos. Hilário Silva comenta que, certa feita, uma senhora foi procurar Chico para pedir um aconselhamento. Ela disse: Chico, eu sou casada há mais de 30 anos, falou o nome do esposo, e pelos meus cálculos, eu já perdoei a ele mais de 470 vezes as falhas que ele cometeu nesses mais de 40 anos de convivência. O que eu devo fazer agora? O Evangelho não diz que é 470 vezes que eu tenho que perdoar? Aí Chico diz: minha irmã, aí agora vamos perguntar ao Espírito Emmanuel. Emmanuel já estava ali naquela hora. E Emmanuel disse para Chico: Chico, diga para ela que o perdão de 490 vezes, 470 vezes, não é apenas uma vez, mas cada vez que o sujeito errar, tem que perdoar infinitamente. Olha aí o desafio. Não é fácil. É uma tarefa difícil para todos nós. Porque quando eu tenho que perdoar mais do que 70 vezes, 7 vezes. Cada vez que não é difícil. Uma das propostas do Evangelho é o perdão infinito, constante, permanente. Porque numa análise mais profunda, nós também precisamos desse perdão. Se a gente não erra, não equivoca 70 vezes, 7 vezes, qualquer que seja a quantidade que nós erramos, nós precisamos de perdão. Nós vamos precisar de tolerância. Nós vamos precisar de misericórdia. Porque nós também somos criaturas em aperfeiçoamento. E porque nós precisamos do perdão de Deus, o ato de perdoar vai nos tornando pessoas tranquilas, calmas, mansas. No perdão nós vamos exercendo a caridade. E ao aprender a perdoar, por isso que o Evangelho é terapêutico, nós vamos adquirindo a saúde física, porque nós nos desintoxicamos do ódio, do rancor, da animosidade. Alimentar o ódio, o rancor, a animosidade, vai nos desequilibrando, tanto do ponto de vista emocional, físico, quanto do ponto de vista espiritual, vai nos desestruturando. E quando nós nos desestruturamos, estas mentes desencarnadas vão se conectando conosco, e o ambiente vai ficando cada vez mais tenso, e vai cada vez mais causando problemas para o relacionamento. Quando nós aprendemos a nos tornarmos pessoas capazes de perdoar, conforme Joana de Ângeles, é um propósito. O sujeito equivoca, provoca, e você, o sujeito ou a sujeita, né? Para também a gente ter um discurso politicamente correto. Então, aplicar a todos. Eu comento sempre, os benfeitores sempre nos traz relatos de superação do feminino. É porque o feminino já tem uma natureza de sublimação maior do que a natureza masculina, que é a arredia. Então, por isso o Espírito traz, não é machismo espiritual, não.
é para mostrar exatamente as conquistas espirituais, que inclusive o masculino hoje está encarnado como homem, mas numa próxima existência é provável, é possível, a probabilidade é de 100%, que também possamos viver a experiência do feminino. E nós vamos viver a experiência do feminino. Assim como o feminino hoje já viveu outras experiências anteriores do masculino. E agora está conquistando esses valores de sublimação muito mais presentes na personalidade feminina. Então a misericórdia, o exercício do perdão, vão nos tornando pessoas espiritualmente muito mais saudáveis. E nós vamos convivendo com aquelas criaturas que alimentam o ódio, e alimentar o ódio é demonstrar uma alma sem elevação. Então, todas as vezes que nós somos provocados e expressamos a intolerância, o ódio, nós percebamos que nesse instante nós somos uma alma sem elevação. O exercício do perdão, o exercício do esquecimento das faltas e da perspectiva apresentada por Jesus, no exercício da oração por aqueles que nos perseguem, isso nos mostra almas já dispostas a esse exercício de elevação. E ninguém vai conquistar a elevação por nós. Esse estado de elevação espiritual é uma conquista de ordem pessoal apresentado por Jesus. Devemos orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. À época de Jesus, perdoar alguém que nos caluniava, que nos perseguiu, porque a tradição judaica estava ainda muito presa ao olho por olho, ao dente por dente, poderia parecer covardia. Covardia nos dias atuais é permanecer nesse ambiente de ódio, de animosidade, de malquerência. Porque agora nós já sabemos que não apenas o sacrifício de permanecermos dificultando as relações de reconciliação, não causa apenas problemas no momento presente, mas também eleva esse problema para o ambiente espiritual. E muitas das situações, das enfermidades que chegam à casa espírita, na sua grande maioria, esses problemas são oriundos dos processos obsessivos, porque não aprendemos ainda a perdoar. Estando encarnados, nós precisamos também aprender a perdoar os espíritos desencarnados. Aquelas emoções mais fortes que provocam o ódio, aquelas emoções mais fortuitas que provocam o desejo da vingança, aquelas cenas constantes que se repetem daquelas circunstâncias de discussões, de aborrecimentos, aqueles quadros que se formam em nossa tela mental, muitas vezes ampliadas pelos espíritos que, na dimensão espiritual, eles são muitas vezes a causa. Agora, a decisão de não agir conforme a orientação do Cristo, que seria o perdão, seria a oração, seria incluir em nosso rol de vibrações todos os dias aqueles que por acaso são os nossos inimigos, a decisão é nossa. Somos nós que precisamos tomar isso como decisão. Eu costumo dizer sempre que quando alguém se apresenta em nossa vida, ou que está em nossa vida, nos causando dificuldades, nós chegamos à casa espírita, você tem um livro para pedidos de pressa, coloquemos o nome do indivíduo ali. Coloquemos o nome daquela criatura para que ele possa ser visitado pelos nossos benfeitores. E nós também nos coloquemos à disposição para fazer essas vibrações. De vez em quando a prece não vai ser tão efusiva assim, com tanta emotividade. Mas à medida que nós nos esforçamos, de repente nós transformamos o inimigo de hoje no amigo e no irmão de amanhã. E porque nós estamos viajando permanentemente da existência física para a existência espiritual, da existência espiritual para a existência física, nós poderemos nos encontrarmos no mesmo espaço familiar. Quem será o nosso pai na próxima existência? Quem vai ser nossa mãe? Quem será o nosso irmão? Quem será o esposo ou a esposa? Se for só amigos e afetos, excelente. E as pedras do caminho que nós deixamos para trás, como é que ficam?
eles vão voltar e eles nos encontrarão e nós nos encontraremos exatamente no campo das relações que nós precisamos evoluir juntos, com esse esforço. E esse esforço passa exatamente por esse exercício que a doutrina espírita tem nos ajudado de, reencontrando os desafetos, aprendermos a conviver com eles. Nós podemos, em alguma tomada de decisão, deixar de conviver num ambiente onde nós encontramos pessoas que parecem ser difíceis de convivência e irmos para um outro espaço. Chegando lá, nós vamos encontrar pessoas com a mesma postura, com a mesma conduta. Porque o planeta é um planeta de provas e de expiação. Nós estamos numa escola abençoada de aprimoramento de almas, de espíritos. Portanto, nós poderemos encontrar espíritos bons? Sim, nós vamos encontrar espíritos bons, muitos espíritos bons, muitas mãos amigas. Nós vamos encontrar. Mas nós vamos encontrar, na grande maioria, aqueles que estão na mesma condição moral e espiritual nossa. Aqueles que são nossos devedores e aqueles dos quais nós somos devedores. É importante pensar nisso, olhar e perguntar: sou eu o devedor ou é o indivíduo que é o devedor? Se o indivíduo é o devedor, eu estou disposto a perdoar? Como é que eu perdoo? Orando, suportando, dialogando, desejando o bem para a pessoa. Se a pessoa consegue algo que eu aspirava, que eu desejava, não vamos deixar que a inveja, os ciúmes, nos torne cegos diante da conquista daquilo que nós achávamos que poderia ser nossa felicidade. Que bom que o indivíduo está alcançando aquilo que ele acha que é a sua felicidade. Não vamos desejar, não vamos praguejar contra a felicidade daquele que nós achamos que seja nossos adversários. Todos nós somos criados para alcançar a felicidade. E agir com misericórdia, porque eu sei que eu também vou ter e preciso de misericórdia. Porque nós somos regidos pela lei de causa e de efeito. Lei de causa e efeito é aquilo que eu planto, eu vou colher. E nós estamos colhendo exatamente aquilo que nós plantamos, porque Deus é bom, Deus é justo. Em toda situação da vida, conversarmos com Deus. Eu estou insatisfeito. Alguém pode achar que está insatisfeito com esta situação ou com aquela outra situação. Vamos conversar com Deus, marca um encontro com Deus. Onde é que nós podemos encontrar Deus? Fui perguntando a Jesus, onde é que a gente pode encontrar Deus? Como é que a gente pode falar com Deus? Existe um lugar específico? Existe um templo? Existe uma montanha? Existe um rio? Existe uma praça? Existe algum lugar onde Deus esteja ali nos esperando? Deus está em toda parte. E Jesus propõe que quando quiser falar com Deus, entre no vosso quarto, no vosso coração, e secretamente fale com o Pai, onde você estiver. Nós temos o hábito de vir à casa espírita, rotineiramente colher energias, nos fortalecer, manter o contato com a espiritualidade. É bom, mas a casa espírita não pode estar conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana, pode? Não podemos deslocar a casa para as nossas lutas do cotidiano. Mas os ensinamentos que a casa nos apresenta, nós carregamos quando nós saímos daqui. E são esses ensinamentos que são suportes emocionais que nós evocamos em qualquer lugar, em qualquer instante. Nos momentos de embates, nós então vamos lembrar do Evangelho, vamos lembrar de Jesus. Quando quiser falar com Deus, nós evocamos o Senhor em nosso coração. E Chico Xavier, aborrecido algumas vezes, embora seja a maior expressão de contato espiritual que a Terra já viu em nossos dias, ele vivia os seus momentos de dificuldades. E certa feita, conversando com o Espírito Emmanuel sobre a dificuldade de relacionamento, não era dele não, era daqueles que viviam com ele, sobretudo na família. Emmanuel propõe: Chico, quando você estiver nesse momento de dificuldade, põe a água na boca. É uma tarefa difícil. Quando estiver no embate com o outro, água, enche a boca de água, aí tu não vai responder nada. Não é difícil encontrar um copo com água, é?
Não é difícil. A gente coloca a água na boca, vai contando até 10, a depender se tiver muita dificuldade, pega o carro-pipa e vai com o carro-pipa para poder. É assim que ele vai fazendo, aprender a silenciar. Aprender a silenciar as provocações. Sobretudo, né, se nós ainda não aprendemos a ser tolerantes, que é próprio das almas elevadas. Mas eu não levo desaforo para casa. Mas tem que aprender a levar desaforo em qualquer lugar. Era comum, não sei se os dias de hoje os jovens ouvem, mas antigamente o pessoal dizia que dava um boi para não entrar na briga e perdia a boiada para não sair. O indivíduo era burro, não era? Era ruim de negócio esse. O bom é que não perdesse nenhum na entrada e nenhum na saída. Fizesse bons negócios. Então, o campo das relações, a gente vai vencendo. É da nossa natureza que a gente precisa, o ímpeto, o ódio, o rancor, a vaidade. Tudo isso tem raiz no orgulho. Que o Espírito de Santo Agostinho, na questão 903, propõe. Dominar o orgulho e o egoísmo, que é a raiz, é a causa de todos os males. E porque nós somos regidos pela lei de causa e efeito, nós precisamos entender a forma como eu estou agindo com o outro. É a mesma forma como o outro age conosco. E nós vamos receber de volta aquilo que nós demos à vida. O perdão não muda o passado, mas o perdão pode engrandecer o nosso futuro. É decisão. Alguém pode dizer assim, mas isso é fácil de falar, mas nunca foi fácil de falar também não. Não é fácil de falar. É necessário ter uma decisão. A decisão é ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu não quero ter razão. Até porque a análise da razão passa por muitos aspectos. E na grande maioria das vezes, na maioria das decisões, nós não estamos certos. Antes de tomar uma decisão, vamos orar. Vamos pedir inspiração do alto. Vamos pedir aos nossos espíritos benfeitores, nos inspire, nos oriente. Vou falar com fulano, com Beltrano, vou falar com um familiar. Vou pedir esclarecimento sobre isso, sobre aquilo outro. Vou tirar isso a limpo. Tira a limpo realmente. Mas primeiro tome um banho de oração. Se limpe primeiro das emoções inferiores. Para depois tirar a limpo aquilo que você imagina que precisa, é necessário, é possível? É. Vamos pedir ao anjo guardião, um espírito bondoso, que esteja conosco naquele momento de falar, de esclarecer. Muitas vezes os momentos de encontro ele pode ser tenso, mas é possível que a partir daí a gente também possa solucionar e resolver os problemas. Qual é a alerta apresentada por Jesus? Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai perdoará os vossos erros, os vossos equívocos. É aqui que é interessante a gente fazer um mergulho. É de compreender que nós também precisamos ser perdoados. É de compreender que nós também precisamos de misericórdia. Mas este ato de misericórdia, esse ato de perdão, é necessário, é uma condicionante apresentada por Jesus no Pai Nosso. Pai, perdoai as nossas faltas, assim como eu perdoo aqueles que faltaram comigo. Olha, ou seja, na oração apresentada por Jesus, a condição é: o Pai vai nos perdoar, quando nós também apresentamos o perdão. Dalai Lama diz que retribuir o mal com o mal, a fofoca com a fofoca, o erro com o erro, é lavar a alma da mesma forma. Então nós não precisamos degladiarmos com aqueles que estão jornadeando conosco, muito pelo contrário, podemos silenciar, não por covardia, mas por estratégia de encontrar a paz. É uma estratégia. O Espírito João de Ângeles diz que todas as vezes que alguém nos irrita, essa pessoa nos controla. Cada um deve se observar. Todas as vezes que nós entramos no campo de discussão com qualquer que seja a pessoa, a partir desse momento, quando nós nos desequilibramos emocionalmente, o outro assume o comando. E as consequências disso aí são as tragédias que geralmente nós presenciamos pela imprensa, ou quando nós ouvimos, né, fulano desencarnou assim num momento violento, né, alguém assassinou Beltrano,
O trânsito, por exemplo, é um laboratório de violência que precisamos estar preparados. Em algum instante, alguém se equivoca e aí no trânsito nos fecha, né? Avança o sinal e aí a gente ouve os palavrões, né? Os palavrões, tudo que é tamanho que existe. Se a gente não procurar naquele instante, não entrar naquela faixa vibratória, quantos têm chegado no mundo espiritual antes da hora? Os espíritos estão fazendo o que aqui? Ah, mas teve uma discussão lá no trânsito, eu fui lá. Mas rapaz, tu não podia ter ficado quieto? Quem te impediu de ficar quieto? Quem impediu de ficar calado? O indivíduo, o agressor te obrigou, abriu, forçou tu abrir a boca para falar alguma coisa que não devia? Não. O indivíduo falou, você falou também. Quem ouve o que não quer, quem fala o que não deve, ouve. Isso é sabedoria popular. Então olha aí, na discussão na família, quantas vezes alguém diz uma coisa, aí isso é distorcido em nossa caixa acústica. O indivíduo disse uma palavra, o outro ouve outra. Muitas vezes os espíritos desencarnados, eles distorcem e chegam até nós. Outra expressão. Quantas tragédias nós presenciamos? Porque, diz o adágio popular, quando um não quer, dois não brigam. Então não precisa dar um boi para entrar na briga e não precisa perder o boi, a boiada para sair da briga. Isso aí é falta de sabedoria, é falta de bom senso. E lembrar que cada ação nossa, cada ato nosso ecoa para a eternidade. Toda ação nossa, ela tem uma vibração que vai corresponder exatamente, se é do bem, aquilo vai se projetar e vai voltar para nós. Se são vibrações positivas, voltam positivamente para nós e as consequências daquilo. Se são negativas, também voltam para nós de forma negativa. Então, quantas enfermidades invisíveis existem, nós não sabemos a origem. Chega no tratamento médico, o médico faz todos os exames, analisa tudo, não encontra ali fisicamente instalado nenhum tipo de enfermidade física. O que resta para a medicina nesta hora? Muitos médicos já têm dito isso. Caminho o indivíduo lá para o psicólogo. Você tem alguma religião? Então vai lá para o culto religioso, vai fazer preces, vai fazer oração, vai ouvir o evangelho, vai se acalmar, vai procurar interpretar a vida com outros olhos. Se for espírito, então, como dizia o Chico Xavier, com a família, aplique o evangelho. Qualquer página do evangelho que nós abrirmos é uma pílula para os problemas de nossa vida. A questão é só desejar tomar essa pílula. É questão de decisão. Então que Jesus, nesta tarde, mais uma vez, quando aqui nos reunimos para evocar a presença de Jesus, para evocar a presença dos espíritos amigos, é por isso que nós estamos aqui reunidos. Estamos aqui para ter saudades permanentes de Jesus, porque a presença de Jesus cura, a presença de Jesus liberta. Quando o doente quer ser curado, quando o doente quer ser libertado. Muito obrigado aos amigos que estão conosco no salão desta casa, que é um posto avançado de espiritualidade. Muito obrigado aos nossos irmãos internautas que estão conosco igualmente, conectados com o propósito da prática do bem, que nós possamos tomar o perdão como uma terapêutica para a cura dos muitos males que nos envolvam. Muita paz, que Deus nos abençoe e até a próxima. Obrigado a todos.